Ei, gente, Desirê Curi aqui para mais um episódio do Além do Mais podcast. Hoje, Mariano, a gente está trazendo uma dupla que uniu vida pessoal e profissão. Bacana. Em 10 anos apenas, eles construíram uma carreira de projeção no mundo Internacional. internacional, porque a gente, além de inspirador, É. a gente quebra paradigma, a gente traz pessoas que rompem as fronteiras de Minas Que chique. para o mundo. Eu adoro essa parte. São dois arquitetos, e é sério, tá, Mariano? Em 10 anos de carreira, Pouco tempo demais. eles, com uma pegada provocativa, inventiva, viraram aqui em Juiz de Fora referência em projetos residenciais, comerciais e de restaurantes. E, além disso, eles zarparam para os maiores portais de construção, de arquitetura do mundo. Top. É um casal que veio contar pra gente um pouquinho dessa trajetória de sucesso, inspirar, mas mais que isso, mostrar que uma pegada social também faz eles despontarem. Eles estão lançando agora, que eu quero saber tudo, um método que eu vou falar, spoiler, né, hein? é nó arquitetura. Fala de novo E que o eu já falei. método nó arquitetura. Entendi. Nossa, você ficou bem. Ó. E eles estão trazendo um método que eles estão levando para outros profissionais uma pegada mais inovadora, para que eles também pensem fora da caixa. Como é que esse tom provocativo, essa arquitetura inventiva, está fazendo tanto sucesso, Mariano? Quem são eles? Opa! Depois dessa breve introdução, só que não, né? Fala, turma, bem-vindos aqui ao nosso podcast. Antes da gente seguir, por favor, se inscreve, compartilha, comenta. É muito importante que você fale pra gente, né, Desirê, se esse conteúdo tá sendo bacana para você, até para que o nosso canal, o nosso projeto possa seguir em frente. Hoje nós vamos receber o Aquiles Barino. Ele é arquiteto e empreendedor com 8 anos de experiência no mercado de arquitetura, se formou em Juiz de Fora no Centro de Ensino Superior e atualmente está à frente do setor de concepção projetual e comercial do escritório Nó Arquitetura. Junto com ele, a Tainara Faria, que é arquiteta, sócia e diretora criativa do escritório Nó Arquitetura, teve a mesma formação, porém com a adição de uma pós-graduação. Hoje, além do setor de obras e projetos executivos, está à frente de todo o marketing e branding da empresa e busca incansavelmente entender o negócio além do projeto. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast. Muito obrigada, gente. Que apresentação. Caraca, hein? Nem Uau. parece que eu fiquei... De quem que vocês estão falando? Obrigado pelo carinho, nossa mãe. Caraca. Sejam Não. muito bem-vindos. Mas antes, Mariana, eu quero saber como é que do amor nasceu essa Oh. dupla de sucesso profissional? Vamos começar. Foi na faculdade? Foi na faculdade. O Aquiles, ele é meu calouro. Era meu calouro, né, na faculdade. A gente se conheceu, acho que a gente tava quinto, sexto período, né? Sim. E acho que já sempre foi junto. A gente sempre falou de arquitetura. Acho que talvez tenha Aí você sido foi lá e arquitetura. então, pega na veterana. Aí, chegou a veterana, falou, ó, Ele, é aquela ele ali. sempre foi meio nerd, É. e eu Ah. sempre conto uma coisa. A gente Ah. já se conhecia, tava ali na faculdade, já tinha se cruzado e nunca tinha demonstrado interesse, não. E aí, na nossa época de faculdade, tinha uma coisa de premiação de melhor projeto do período. E aí, nesse período que a gente se conheceu, eu ganhei na minha sala junto com a minha dupla, e a gente sempre apresentava para os períodos anteriores no período seguinte. Ou seja, eu fui lá na turma dele apresentar meu projeto. Aí eu falei que é ali que ele apaixonou, entendeu? Que ele era nerd. Aí quando ele viu que eu tinha ganhado o melhor projeto, ele falou: essa menina aí. 2 dias depois tava me mandando É uma mensagem. gata, sabe tudo. Aí você falou pela Legal. passamanho do projeto. E aí, Cara, pior que foi meio que isso mesmo, bicho, bem cafona, assim. Eu já tava Foi. super fora do mercado. A gente sempre namorou, assim, a vida inteira, né? No caso, obviamente, outras pessoas, mas acabou acontecendo tudo muito rápido, né, Thay? E aí, quando a gente viu, a gente já tava, de alguma maneira, confabulando, assim, um futuro, tanto enquanto casal, como enquanto empresa, assim, também. E foi até bem natural, assim, começar a trabalhar junto, né? Porque todo mundo fala, nossa, mas que decisão difícil. Acho que na época a gente não tinha noção. A gente era muito novinho, acho que a gente não tinha noção de que era uma decisão difícil, o que a gente tinha pela frente. A gente só amava a mesma coisa, queria a mesma coisa, e a gente começou a trabalhar. A gente não sentou e falou assim, o que a gente quer pra nossa vida? Vamos fazer isso, né? Eu acho que teve também uma coisa que, assim, a gente joga muito limpo. Quando você não tem
padrinho, né? Quando você é uma empresa sem padrinho, sem muito suporte, você tem que tomar as decisões por conta própria enfim, entendeu a coisa enfim, o carro tá andando e você vai vendo a coisa acontecer. E no nosso caso, a gente tinha que jogar junto porque era só a gente, entendeu? Então acabou acontecendo aí, juntamos CNPJ com CPF, casal com negócio, e no início foi super complexo de fazer Dividir as coisas, exato. né? Mas acabou acontecendo gostoso. Vocês devem ter o mesmo foco, Vai falar isso né? agora. Mas vocês têm perfis que se complementam, né? Assim, Super. pelo pouquinho. Me conta um pouco, quem entra com o quê no jogo? A gente tem, de fato, o mesmo foco, a gente é muito parecido, a gente sabe exatamente o caminho que a gente quer seguir. Normalmente esse caminho é sempre o mesmo, né? Sim. Não costuma ter pontos diferentes, mas de fato somos pessoas assim, opostas. Do E a avesso, gente fala que é justamente esse o nosso NOI, que é o compilado de coisas, O nome né? nasceu disso? eu sou o avesso da Tainara, assim. A gente Sério? fala que o nó é um emaranhado de coisa. E aí, a gente tinha até um texto disso, né? Que no nosso caso é de ideias. Então, aí o Aquiles falava, né? Que era o inconsciente turbulento de um. Eu sou super desorganizado, ele? assim. A Tainara é absolutamente controladora e definitiva, assim, nas decisões. Muito organizada. Então, assim, é uma junção conturbada, assim. O pezinho dele é bem fora do chão e o meu é bem no chão. E eu falo que é essa junção que faz a gente conseguir ter bons resultados, porque a gente precisa de muita criatividade, mas a gente também precisa de execução, né? A arquitetura é objeto construído, não adianta ficar no plano das ideias. E aí acho que a nossa junção, ela é muito boa por isso, que a gente consegue equilibrar a criatividade com a execução, com a prática, né? Exato. E aí deu um match muito bom. Graças a Deus, né? Porque a sociedade, quando as pessoas são iguais, é ruim. Dá errado. Então, As assim, tem pessoas que têm que se ter. complementar. Exato, tem que ter princípios iguais, mas eu acho que as características têm que somar para cada um Exato. ali e também ir para uma área diferente. Então, até nos projetos, assim, a gente tem as áreas que cada um gosta mais. Eu gosto mais de marketing, o Aquiles não gosta tanto, então a gente também já se divide nisso, né? Exato. E você falando, faz muito sentido pensar nisso que você falou agora, de que a arquitetura é muito de você ter uma ideia, mas ela tem que ser útil e tem que servir para alguma coisa. Se você pensar numa parede que não tem chão, ela é linda, mas ela não se sustenta, né? E faz muito sentido esse encaixe de vocês dois com a arquitetura. E eu vou além, né? Porque é uma empresa. Então precisa ter processo, precisa ter controle. E a pessoa criativa, né, Aquiles, vai voar. Super, foi, graças a Deus, muito cedo a gente entendeu que a gente precisava urgentemente separar essa coisa artística que nos foi imposta na faculdade enfim, e essa coisa também, esse estereótipo do arquiteto artistão, assim, que intocado, problemático, fica lá trancado, né, enfim, estudando e desenhando, isso foi retirado rapidamente do caminho porque é negócio, a gente está falando de uma coisa super séria, né? Construir tem um nível de risco que a gente tem que tomar muito cuidado e trabalhar com o dinheiro dos outros, né? A gente tem que levar muito a sério o tempo todo. Então, eu brinco que, assim, hoje pra gente ser arquiteto é basicamente ser um resolutor de problemas, assim, sabe? A gente lida com o problema o dia inteiro, tem que fazer com que o cliente sinta isso o mínimo possível e, no final das contas, tirar uma boa relação, porque é aí que a coisa começa a andar, sabe? A arquitetura ainda depende muito do boca a boca, então é muito dessa relação transparente, clara, objetiva, e se der pra encher a cara com o cliente depois, ótimo, é tipo isso. Boa. E vocês customizam, como é que é o processo de captação da ideia do cliente e viabilidade do projeto? Principalmente por causa do budget, né? Da Sim. grana que vai. Como é que é? Porque vocês fizeram coisas muito interessantes, como o Gema, né? O projeto do Gema. É uma coisa que vocês aproveitaram o cenário. Como é que é isso entre vocês ao projetar? A captação, hoje, ela é quase que 100% do Aquiles, na parte... Ele que é nosso setor comercial, ele que tem o primeiro contato com o cliente. A gente tem muitos clientes hoje que vêm das redes sociais, né? A gente sempre teve um trabalho muito grande nisso. Então, além do boca a boca que o Aquiles comentou, hoje tem essa captação vinda dali. E aí, quando o cliente, ele entra, a gente sempre tem esse jogo de cintura, porque a gente fala que não adianta ter um projeto incrível se a gente não tiver orçamento para executar. E a gente, para conseguir mostrar quem a gente é enquanto empresa, enquanto arquitetos, a gente precisa dessa combinação de fatores, que é orçamento, um cliente permissivo, né?
e, obviamente, boas ideias para a gente executar um bom projeto. E eu citando o Gema como exemplo, ele foi até um marco muito bom assim na nossa carreira, foi um divisor de águas, ele foi uma junção disso, assim. A gente tinha uma cliente com ótimas ideias, acreditando muito também na gente e no próprio negócio dela. Então, essa junção do que ela queria, né, com o que a gente também acreditava como negócio, foi um match muito bom, né? Super. E tinha, obviamente, orçamento para tornar aquilo real. Então, acho que foi por isso que lá foi o primeiro projeto executado nosso comercial que teve tanta visibilidade na cidade, porque a gente conseguiu unir todos esses fatores, né? Juntou com um momento pós-pandemia, assim, também. O Gema atravessou em obra a pandemia quase que inteira. Então foi turbulento, inclusive, para os proprietários, assim, foi super dolorido o processo, mas eu acho que ele nasceu também muito maduro já, sabe? Um negócio que, da nossa parte, da parte de todo mundo envolvido, estava muito claro o que podia vir a ser, sabe? Um desejo de ocupar o centro da cidade, né? O baixo centro, que teoricamente, até pouco tempo atrás, a gente não tinha motivo para ir, a não ser para, sei lá, Vocês mandar um lançaram sapato. moda, né? Depois veio o Agora Madame Gerard Gerard, né? Super legal esse movimento, né? A gente ficou muito feliz que esteja Pra tendo... cidade isso é bom, né? Pô, é animal, cara. Eu acho E incrível, a assim. arquitetura do centro é linda, né? Muito. Gente, é isso. A gente precisa olhar para. Isso está acontecendo no mundo inteiro. E aqui, começar a acontecer aqui é sensacional, assim, sabe? Acho que isso traz novos olhares para as coisas, enfim, traz mais segurança, porque o centro está mais agitado. Porque até às 18, no centro de Juiz de Fora, depois das 18, aliás, não tem mais nada, teoricamente, em termos de movimento, né? De circulação de pessoas o tempo todo, como tem durante o dia, né? Então, você está agitando alguns pontos tão importantes da cidade, né? Com alguns bares e restaurantes, é super legal para que a Do coisa ponto toda de- aconteça. Do ponto de né? vista de você criativo e gastar menos, né? Esse lance de reocupar espaço, o prédio já tá existente, é interessante também, né? Quando eu vi o Gema, eu fiquei prestando atenção, eu não entendo nada, tá? Leigaça. Aliás, Manda eu tenho. ver, é assim que é bom. Aí eu fiquei vendo, cara, eles aproveitaram alguns detalhes da construção, e aí isso impacta em custo também, Com não? certeza. Então você Exige consegue. do criativo Exatamente, e pode reduzir no custo, né? exatamente. E aí eu Não, assim, a penso, gente tá falando entre Mariana. a gente, mas vocês têm que falar. Não, mas eu penso assim, por que você não conheceu eles antes? Ah, vem ela. Ela. Raiva, com arquiteto. Vem ela. Ai, meu Deus. Mas eu acho que é muito de vocação de projeto também. Eu acho que tem cliente e projeto tem uma relação assim muito muito íntima, né? No Gema, no caso, existia sim uma grana disponível que era possível, mas ao mesmo tempo a gente tinha que direcionar o investimento dos proprietários, ele no caso, com muita maestria. Porque, por exemplo, vou usar o exemplo do tampo do balcão, que é uma coisa que passa despercebida lá. Na época a gente estava ensaiando, porque é um bar com vocação para coquetelaria, né? Então essa coisa do balcão tá ali inserido, né? Com essa forma meio No ameboide. centro. O no balcão é um centro, protagonista ali do espaço, né? Você entra, você já vê, É a então primeira coisa que você vê. E ele na era época, importante, né? quando a gente começou a orçar o tampo desse balcão em mármore, na época eu não lembro se era um mármore ou se Era era em um. quartzo branco, porque tinha essa especificidade. A gente queria que ele fosse branco, Caríssimo isso. não queria Um porque absurdo, queria, porque entendeu? fazia parte do conceito todo, os proprietários também queriam, e sem quartzo, que era um material resistente que Puta, era cabia ali, tava ficando muito caro, não só pelo tamanho, mas é porque ele é um balcão curvo, né? Então você fazer esse Daria uns 10 corte. pedaços, assim, uma coisa horrorosa de carregar, transtorno e tal. E aí a gente, puta, vamos pensar de que forma a gente consegue chegar nesse resultado estético, né, que a gente estava buscando, meio ameboide, assim, com menos dinheiro, assim. Daí eu lembrei que meu pai trabalhou com carros seminovos a vida inteira, então ele é um colecionador pacato, digamos assim, e ele tratava a fibra dos Pumas que ele tinha numa época atrás com fibra de vidro, que é uma superfície que faz prancha de surf, que faz, enfim, carroceria de carro, né, com Uhum. muita Que faz unha tranquilidade. das que mulheres, faz unha hoje, alongamento. né? É aquela mesma fibra que faz alongamento de unha. Resistente. Exato. Isso, ela também faz essa. Que aceita impacto, que aceita, enfim, a corrosão de alguma forma ali. E aí a gente ligou para um cara que meu pai indicou ali no Poço Rico, Não, né? é que eles falaram assim: vamos fazer de fibra de vidro. Aí eu falei: como assim vamos fazer de fibra de vidro? Mas quem faz isso? Como é que faz isso? Vamos estudar. Aí vem a minha parte, eu acho que mais metódica para tornar ali a coisa real, né? Aí a gente começou a entender que era possível. E aí o pai daqueles
indicou um cara no Poço Rico, a gente chegou lá com o desenho daquele balcão enorme e falamos, ó, queremos executar isso aqui, o que a gente precisa, dá para fazer, não dá para fazer. E o cara falou, não, dá para fazer, é assim, assim, assado, a gente precisa de uma base de MDF, o acabamento é assim, a gente estudou como funcionava, orçou e ficou em, assim, um Sei lá, não, terço ficou muito mais, ficou tipo um décimo. do valor uma da, coisa... do Se era granito. 40 mil, ficou 4 mil. Foi uma E coisa fez assim. o mesmo efeito Cara, estético. Mesmo perfeito. efeito, E, gente. teoricamente, E mais resistente, mais resistente ainda, sabe? Então, a gente conseguiu. E o melhor, é um monolito, né? Não tem uma emenda. Não A tem gente emenda, conseguiu que a fazer- pedra teria emenda em tudo. Foi feito em loco, é um balcão específico. Se amanhã precisar de uma manutenção, você lixa Você e vai pinta ali como um ali, capô de sabe? carro, assim, Então sabe? a gente gosta muito de revisitar alguns materiais e Bacana. o próprio balcão também, a parte de baixo dele, ele é todo feito em cano PVC, né? Cano de água Cano de mesmo. água, gente. Cano que, enfim, fica debaixo do vaso sanitário, entendeu? Só que é pintado, porque a gente queria um efeito ripado, então foi feito um por um ali junto com o pedreiro. E a gente gosta muito de utilizar. Tudo, hoje em dia tudo já existe, né, gente? Você fazer uma coisa diferente, hoje em dia é complicado porque tudo tá aí. Mas eu acho que a gente tem como mudar os arranjos ali dos materiais, das escolhas mesmo que a gente faz para tentar trazer um pouco do que a gente acredita e dar personalidade para os espaços. Ainda mais falando de espaço comercial, a gente não pode ter um espaço parecido com o outro, ele tem que ter a essência ali daquele espaço, né? Então, igual você falou, lá vocês mantiveram algumas coisas. A gente tinha pinturas muito bonitas lá no espaço, que não faziam sentido de serem mantidas como um todo, mas a gente queria contar aquela história. Então, a gente demoliu as paredes, né? Mas deixou um pedacinho das pinturas, então você consegue saber onde que era um quarto rosa, um quarto azul que tem lá nos cantinhos, né? A gente preservou as paredes todas de tijolinho, a gente descascou. Então, quando você entra lá, você vê que é um espaço novo, mas eu acho que você consegue sentir um pouquinho da atmosfera do que era antes. E a gente sempre tenta resgatar um pouco disso, né? Sim, A quando gente faz gosta muito sentido. de contar a história do espaço através de algo que já teve ali, quando Quando faz é- sentido. quando- Eu Quando acho cabe, que a né? tríade do sucesso deles é isso: é ousadia, viabilidade de projeto e pensar fora da caixa ouvindo o cliente. É isso aí, É. cara. Pensar fora da caixa era o que eu ia falar, porque é isso que a gente espera quando a gente contrata um profissional, que a gente quer alguém. A gente quer alguém que pensa fora da Sim. caixa. Se você esperar Sim. que o cara fica no convencional e tal, ou pensa igual você não contrataria Sim. uma pessoa, Mas né? convenhamos, se eu te falar que eu vou fazer um balcão na sua casa de fibra de vidro, tu vai dar uma virada de, Vou. sabe? Então, assim, acho que tem esse Na minha risco casa tem o quartzo branco aqui, ó, que que custou pediram. 30 mil E reais. que é né? lindo, viu? Nada contra quatro, a gente usa. Né? Não, que animal, é prático, é incrível, é genial. Olha lá. É, Não, Mas é animal, é um animal. espaço comercial, Não. o Mas a investimento dor é também dele- diferente de uma muito casa, sentido. né? A dor A nenhuma. sua dor Trata o cu não de é pirona. o quartzo branco, é quando ele pensou fora da caixa, ele tomou um esporro do arquiteto. Ah, ele foi uma. Ah, entendi. Entendi. Nada disso. A Desirê tá inventando. É verdade. É verdade. Ah, com essa Não é piada. verdade, Carol? Pode falar. Olha aí, cara. Ah, lá, viu? Viu? Mas essa liberdade criativa que o cliente dá, ela é muito importante, né? Hoje a gente fala que os nossos clientes, eles têm cada vez mais vindo parecido com a gente, né? Isso. Graças Porque a Deus, é muito bom, porque a gente, como a gente já tem um portfólio aí de projetos, você consegue entender o que a gente faz. E se você não se identificar com aquilo, você vai buscar outro profissional. Exato. Porque a gente trabalha para o cliente, para o gosto do cliente, mas a nossa personalidade está ali, não tem como não estar. E eu acho que ela precisa estar. Então, quando o cliente não se identifica com aquilo, ele já vai buscar outra pessoa. E pra gente isso é maravilhoso, e pro cliente também, porque aí quando o projeto estiver acontecendo, vai ser muito mais assertivo, vai ser muito mais fácil, vai fluir muito melhor. Então, hoje os nossos clientes, eles já vêm muito mais direcionados e a gente ama, né? Até falando de um outro exemplo também, que é um exemplo de um cliente que dá muita liberdade. É o Bruno da Chico Rei, que já esteve aqui com vocês. A gente faz as lojas da Chico, né? E ele é uma pessoa que além de ter um conceito de marca e de empresa muito bom, ele também nos dá muita liberdade, ele nos escuta muito, né, Aquiles? Então, isso faz com que a gente tenha projetos com resultados muito mais interessantes do que... O Bruno é o cara que fala, vai. Eu adoro isso. Fala, puta, vai, aqueles, vai. Porque eu não tô muito interessado ainda, não. Vai, Não, só vai, entendeu? não só pela criação, mas pela responsabilidade que Exato, você tem com o exato. custo também que vai ficar o projeto, que eu acho muito Exatamente, importante. exatamente. Essa maturidade que eu percebo que ela é necessária para o cliente ter também, né? Escolher um profissional, olha que interessante Sim, vocês falarem, olha, eu adequado, quero né? um profissional eu quero um cliente que tenha a ver comigo,
Vocês não querem, mas vocês trabalham para que isso aconteça. E ter a honestidade de falar, olha, eu vou fazer de acordo com o que você quer, mas também vai ficar do meu jeito. Exato, cara. Exato. Isso, né, envolve uma maturidade do cliente, envolve uma maturidade do profissional. Super. E isso eu acho que vem com o tempo, né? Realmente, com o tempo vocês foram percebendo isso, que valia a pena mais para um tipo de... A gente fez uma coisa muito arriscada no início. Muito assim, né? Arriscada dentro de uma realidade de quem é... igual eu falei mais cedo, né? De quem não tem para onde correr, só tem aquele negócio. A gente criou uma frase lá em 2000 e acho que 16, 17, 18, não sei. Eu sou Sou péssima de terrível também, Que É assim, ali, tá, gente? gente, só vou reiterar antes. Nada contra, cada um, né, enfim, sabe de si e acredita em alguma coisa. Mas a gente soltou uma frase no site que deu um dos motivos até da contratação do Bruno na época, ele falou que foi uma brincadeira com essa Era a frase. nossa bio do Instagram também. Foi a não nossa só bio do site, Instagram numa época, que é: não fazemos neoclássicos nem utilizamos lustres de cristal. Que era uma forma radical de afastar um tipo de cliente que acredita que, por exemplo, a arquitetura é feita em materiais caros, que acredita que a sala dessa pessoa vai ser especial porque ela botou aquela tranqueira cafonérrima, ali, entendeu? Em cima da mesa. Adoro! E, enfim, isso não torna nenhum projeto melhor, entendeu? Então, essa foi uma forma muito radical naquele momento de dizer, gente, a gente faz arquitetura contemporânea. Então, assim, se você está buscando isso, talvez não seja aqui que você vai encontrar. Mas nada contra, eu tenho tio, tia, primo que tem isso em casa e a gente tira foto junto lá e tá tudo certo. Só que eu não faço. É o funil Nada- de venda. Nada contra aquela tranqueira cafonérrima. Caraca, né? Nada contra. Nada né? contra. Gente, paciência, né? Você tem que falar, a Cíntia Chagas, não é chiquíssimo. Mas eu acho que esse posicionamento lá atrás foi arriscado, porque hoje não é que a gente possa recusar cliente, não é isso de forma nenhuma. Mas hoje a gente já tem ali um Direcionamento. um filtro, né? direcionamento que lá atrás quando a gente estava construindo tudo, a gente ainda não tinha esse direcionamento. Então a gente muitas vezes trabalhava com clientes que não faziam muito sentido pra gente. E hoje a gente vê que é melhor para todo mundo, igual eu falei, tanto pra gente quanto pro cliente, que isso seja mais direcionado. Então foi arriscado, mas eu acho que ajudou a gente construir a cara da Noa hoje, né? Você fez um funil de vendas Exato. no meio. Só que foi meio sem querer. Grosso modo é isso. Mas foi muito de um radicalismo pós-formado, assim, sabe? A gente não sabia o que tava fazendo, sabe? É. Cara, mas pensa pelo outro lado também. A pessoa que vai querer essa tranqueira não vai te procurar. Exatamente. Exatamente. Resolvemos uma situação É, de maneira objetiva. Para ambas as Entendeu? partes. Exatamente. olha, você não querer o que você saber o que você não quer é meio caminho andado. Eu Com também certeza. Sabe? Então, assim, eu não quero isso. Ufa, já resolvi metade do problema. Agora Exato. vou encontrar o que eu quero. Eu costumo falar uma coisa, eu sou até repetitiva, mas para mim resume muita coisa. Se as expectativas estiverem alinhadas, gente, você resolve tanto problema ou deixa de ter tanto problema. Então, assim, se tá tudo alinhadinho ali, o que um quer, o que o outro quer, o que eu gosto, o que o outro não gosta, tudo flui de uma forma muito melhor e é muito mais fácil, né? Boa. Então, eu acho que esse é um exemplo de expectativas alinhadas. Quem contratasse, a gente sabia onde que estava. Agora fala pra gente, de expectativas, né? O que é a essência, assim, do que vocês entendem, que a Nó entende como uma arquitetura da cara de vocês? Cara, essa é uma pergunta super difícil, porque eu acho que a gente tá sempre mudando, assim, a gente tá, sei lá, nem no primeiro quarto, talvez, da nossa carreira, assim. A gente é muito novo também, então inquieto a beça ainda. Mas a gente descobriu que é possível ser um escritório lucrativo sendo pequeno, sabe? Muito cedo. Óbvio, por uma mistura de decisões, com sorte, com uma série de coisas. E a gente entendeu que talvez o nosso caso seja essa mistura da compreensão clara do que o cliente quer com a provocação que a gente consegue dar a cada caso. Falando, né, enfim, dos projetos comerciais, por exemplo, né? E quando é residencial, eu acho que não tem como, a não ser que você tenha uma carreira muito longa, você pode objetivamente falar da sua assinatura ali, enfim, dos seus acertos. Agora, no residencial, via de regra, você tem que representar aquele cliente mais a fundo, assim, né? Puta, é sua casa, bicho, vai. Eu não posso ultrapassar alguns limites na sua casa. Agora, no seu negócio, eu acho que tem uma coisa mais permissiva. Porque aquilo, além não estou dizendo que a arquitetura objetivamente vai fazer o seu negócio dar certo, mas eu tenho certeza que ela contribui para que o seu negócio tenha um desempenho mais Total. efetivo, sabe?
nesse ponto, quando você monta um projeto comercial, você estuda assim cores que atraiam, disposição de mobiliário, vocês pensam no todo? Sim, essa parte de cores até que não, porque a gente não acredita muito nessa. Como é que A gente foge muito de tendência em moda, sabe, Isso. Davi? É uma coisa que a gente não acredita muito mesmo, assim, Mas a sabe? gente estuda o negócio da pessoa junto dela, né? Então, Exato. normalmente os nossos comerciais, eles vêm, vamos supor, falando especificamente de bar e restaurante, eles vêm acompanhado, sempre que possível, de uma assessoria de cozinha e bar. Por que eu tô falando isso? Porque para a gente desenhar um bar de coquetel, por exemplo, funcional, que vá fazer sentido para aquele cardápio, a mesma coisa na cozinha, a gente precisa de saber exatamente o que vai ser servido, quais vão ser os equipamentos, se você vai ter um forno se vai ter forno, se não vai, se vai ter um fogão, né, de 6 bocas, se vai ser de 4. Todos os equipamentos e o funcionamento daquilo ali tem a ver com cardápio, então a gente tem esse auxílio da assessoria de cozinha que trabalha em conjunto. Então a gente não está pensando só na arquitetura de forma isolada, a gente está pensando no funcionamento daquele espaço como um todo, na identidade visual, no que as pessoas vão sentir quando elas chegarem, quando elas sentarem. Se aquilo ali vai estar funcionando para as pessoas que trabalham, né? Porque às vezes a gente se preocupa muito com a mesa e a cadeira que a gente está sentada, a iluminação dali, mas tem um bastidor gigante para fazer aquele restaurante funcionar. E se o bastidor não tiver bom, a comida que chegar na sua mesa vai estar ruim, né? A bebida não vai estar boa, o tempo de entrega vai ser grande. Então a arquitetura ela influencia assim em tudo. O sucesso de um estabelecimento ele não pode ser garantido pela arquitetura, mas uma boa arquitetura pode Influenciar, sim, no influenciar resultado final. 100% no resultado final. Porque se tem uma cozinha pequena, mal dimensionada, mal projetada, ou espaços que servem que não são bons, aquilo ali pode influenciar muito no atendimento dos clientes e, consequentemente, no sucesso ou não daquele Já lugar. existe uma crise digamos assim, de mão de obra cabulosa atualmente, em todos os setores, eu acho, de restaurante principalmente. Uhum. Imagina em umas condições de trabalho que a pessoa não está à vontade. Então, assim, a arquitetura tem que olhar para todos os lados, assim, sabe? E é o que a gente Deve vem ser tentando muito fazer. legal, aquelas inspirador, eu quero fazer arquitetura. Porque você imagina, você senta com o povo da cozinha, com É o isso aí, bar, é isso aí. A gente aprende O assim barman. todos os dias, gente. Não, é É incrível. legal. para otimizar mesmo Super. e ser mais assertivo no processo produtivo ali. Com Muito certeza. legal. Tem muita gente que se nicha, né, e que trabalha, eu trabalho só com arquitetura residencial de interiores, ou as pessoas que fazem só construção de residências também. E tudo certo. Mas assim, gente, Deus me livre fazer a mesma coisa pro resto da Deus vida. me livre. Eu sou Deus me livre. aquariana, eu gosto de fazer coisa diferente, entendeu? E passear por todos esses nichos é muito gostoso. Tem um dia que a gente tá aprendendo sobre café, né? A gente fez a Boêmia, que é uma cafeteria aqui em Juiz de Fora. A gente fez o Spotza, que é uma pizzaria, e a gente aprendeu sobre aquele universo. E aí a gente faz Os potes do Alto Espaço vocês fizeram? Isso. Os dois, a pizza e o Não, hambúrguer? a gente Só fez a o pizza. da pizza, que é o de Isso, é. frente. Da É pizza. muito bacana lá. Ah, que legal. Que bom que você Lá é uma gosta, bicho. casinha Obrigado. antiga, super É. bacana. Olha, é muito bacana. Já foi lá? Não, não fui. Vai lá comer uma pizza bem legal. Aquele forno foi um transtorno desgraçado pra entrar. Valorize ele, olha ele lá quando você for falando. Cara, a obra tava pronta. Eu vou chegou chegar o pro forno, dono e cara. falar assim, que forno fantástico! Fala isso. Custa 40 Ele mil vai reais falar aquele forno. É mesmo? É, E a pizza é top. Mas o ambiente é muito bacana, hein? que bom que você Mas gosta, aí cara. Mas o que aconteceu. foi desafiador? Conta pra gente. É que era um forno muito grande, muito pesado, com transporte muito difícil, né? Eu tô te Então, falando, olha só o tipo de. Acho que você entende o tipo de arquiteto que a gente é baseado nesse tipo de conversa. Exatamente. Sabe? Eu já tô Porque, sacando. É, Você a falou assim, gente- é difícil, cara, a mas gente dá é pra... do canteiro, bicho. A gente quer estar ali perto do que tá acontecendo. Então, basicamente, aconteceu ali foi não sei se foi um atraso, um adiantamento do forno, da chegada do forno, que chega de muque, cara. É. Chega de guincho ali. Então, Aquela basicamente. ruazinha apertada. Puta, basicamente, fechou a rua, Aham. não teve que fechar formalmente, mas não dava pra ninguém passar. a com um parede guincho da parado ali. cozinha tem uma meia parede que só foi construída depois que o forno entrou. Pra tirar ele, Exato. ele de lá hoje tem que demolir essa parede, Tem que porque ele é desmontar muito a casa. grande. Bicho, a gente teve que quebrar um pedaço da fachada pra ele entrar, porque ele é um forno que ele tem um selo vero napolitano, assim, né? Pra pizza sair de acordo com as expectativas, tem que usar esse forno, que é baseado lá, enfim, em Nápoles, na Itália e tal. Então, assim, ele tem uma super especificidade e de uma dimensão também específica que a gente havia calculado, mas ele parece que teve uma pequena modificação que não coube, bicho, não entrou.
E aí teve que quebrar um pedaço do pórtico, assim, de acesso, a obra pronta, a casa limpa. Aí começa a guerra do forno lá. Enfim, essas coisas eu acho incrível. Uhum. Eu E acho aí que- no mês seguinte, Que é do um canteiro ano mesmo. depois, Pô, a é gente tá fazendo animal, agora cara. Eu acho animal. Pode falar. Não, Desculpa. falando que aí um dia a gente tava vendo forno e aí agora a gente tá fazendo um salão de cabeleireiro, né? Que é o salão da Jael, não sei se vocês conhecem. Conheço. Mas é um salão enorme, a gente fez agora e é um mundo que o Aquiles não Nossa. conhecia, né? Ele tava lá entendendo. Pude contribuir pouco, inclusive, né? Ele falou, nunca vi tanta loura junto. Cara, não, na verdade, quando a gente entrou, cara, Tem que fazer uma parede que rapaz, faz o acho contraste. que você teria sentido a mesma sensação que eu tive. São 45 mulheres atendendo, Uhum. consequentemente, 45 pessoas sendo atendidas. 90 mulheres. Bicho, 90 Loiras. mulheres. Loucura, Tem loucura. uma parede meio azul, assim. Rapaz, não, sei lá o que aconteceu, eu sei Tem só que... o Gui, que é um único homem É no verdade. salão. Então, assim, eu nunca tinha vivenciado esse universo. Então, assim, é um universo de muito excesso, no sentido de muita gente falando ao mesmo tempo, né? Muito processo acontecendo, gente circulando. Então, foi uma aula sobre uma área que eu jamais esbarraria na minha vida, sabe? E isso me é muito, muito, de muita felicidade, assim. Eu acho muito gostoso Ah, trabalhar com isso. Além da estética, né, do salão, tem alguma otimização de espaço, justamente por ter Super. muita pessoa falando, lava cabelo, pinta aqui? Sim. Tem todo um. Vocês têm que estudar isso para certeza. criar o processo? Sim, com certeza. Eles passam pra gente, né? Eles têm muitos anos de. Quantos anos? Acho que 40, Acho que né? 40 É, anos, que- uma coisa assim. São Eu muitos ia arriscar anos. 500. É, são Eu entendo muitos como anos. gente. Ah, já existe. É. ó. E aí ela passou pra gente, né, todas as especificidades, o que funcionava e o que não funcionava no salão atual. Então a primeira coisa foi lá entender isso, ó, isso aqui não funciona, isso aqui funciona. Entender a especificidade de cada área. Então tem a área lá da progressiva que tem que ser ventilada, então tem que estar isolada, tem a área da noiva, tem a área das manicures, aí ó, o Você vê como eu pude lavatório. contribuir, né? É, Super acertado. podendo. Nossa, São a três. sua- você saiu pintando o cabelo. Mas eu pelo menos fiquei muito amigo do sócio, a gente fuma charuto, hoje é ótimo. E lá foi uma obra que a gente acompanhou, assim, assiduamente. Eles confiaram muito no nosso trabalho, então a gente tinha visitas semanais. A gente acompanha todas as obras, mas às vezes, algumas obras a gente tem uma visita mais esporádica. Lá tinha semana que a gente ia 3 vezes na semana Era necessário. marcado, às vezes 2, mas a gente estava lá o tempo todo, à frente de todas as decisões junto deles, né, que confiaram na gente o tempo todo. Então, assim, é até uma outra questão que a gente acha muito importante. A gente não termina nosso trabalho quando a gente termina o projeto. A gente termina o nosso trabalho quando o espaço está pronto. Uhum. Como eu falei lá no início, a arquitetura é objeto construído, né? Enquanto tá ali no papel, tá, tudo é possível no papel, né? Ali no É. nosso 3D dá para fazer qualquer coisa. Mas vamos viabilizar isso, bota isso lá, executado, do jeitinho que foi sonhado pelos proprietários, com acabamento bom. Vai fazer isso dar certo. É muito difícil, gente. São Dentro do muitas orçamento, pessoas. Às sim. vezes você tem 60 fornecedores ou mais envolvidos numa obra. E gerir isso tudo não é fácil, né? Então a gente só finaliza quando a obra acaba. E quando a gente vai lá, a gente fotografa, né? Faz ensaio profissional, né, de todos os nossos projetos. É, E a sim. gente só encerra quando Esse é as fotos estão Esse é um prontas. ponto que a Tainara falou que eu acho que talvez tenha sido um dos... Gente, 10 anos de empresa é pouco tempo, a gente é muito jovem, mas talvez tenha sido um dos pontos que, de fato, trouxeram uma novidade, um frescor, assim, para pelo menos a nossa geração, né, que formou com a gente, que foi essa preocupação com pós-entrega, que é de levar um fotógrafo, de levar uma galera da produção, para deixar a coisa toda, pô, lindona, para você tirar umas fotos incríveis e tal. E aí sim, né? Porque é o que sobra do seu trabalho no final, enquanto arquiteto, né, gente? Senão ia sobrar um monte de papel, que é projeto. Mas é a visão do negócio. Você falou que vocês têm desde o começo. Quer entender que é negócio. Sim, tem que E vocês trazer precisam novos vender a trabalhos. ideia. E exatamente. vender as ideias que vocês tiveram, né? Exato, Exatamente. porque o comercial eu ainda posso te falar, olha, eu fiz a pizzaria, vai lá conhecer, você vai sentar lá. E os residenciais, como Não que dá. eu... O seu que arquiteto voltou na sua casa? Depois? Não vou comentar sobre isso. Exato. E talvez assim, talvez Vou nem perguntar pra nem pela Carol. relação ruim, mas, cara, quem vai na sua casa é sua família e seus amigos. É isso aí. Entendeu? E essa é uma coisa que a gente Essa também. otária. Desculpa. Ela fica me sacaneando com isso. Toda vez que a gente vai falar de obra aqui, pode vir um engenheiro, um arquiteto. Ela vem pentelhar com isso. É só porque. Tomou um esporro Você do arquiteto dele. Nada disso. Nada disso. Desculpa A gente- ter te a gente- interrompido, tá?
conta? A gente só pode contar pra Desirê. Se você contar, já era. Ah, tá. Você tá no caderno dela. Se você não guarda, você quer que eu guarde? Tá no caderno dela. Você não guarda. Agora, qual foi a obra mais desafiadora de vocês, o projeto? É. Eu acho que a gente vai talvez discordar, mas talvez a nossa primeira. A gente teve a oportunidade muito cedo de trabalhar com uma grande empresa do setor da saúde aqui no Brasil todo. Eu não sei se pode falar marca. nome aqui. Pode falar. A gente trabalhou tudo, eu uns tô anos com a curiosa. Unimed. E a gente era Unimed? e a gente era muito virgem, assim, na época, sabe? No sentido, de todos os sentidos possíveis, assim, de lidar com canteiro de obra enorme, com fornecedores, com grana alta. E obras de equipamento de saúde Cara, são loucura. muito É, difíceis. loucura, bicho. Foi loucura. E lá não foi nem desafio em termos de projeto. Os projetos eram projetos muito grandes, mas nada Objetivos, assim. Só que nisso que o Aquiles comentou, né? Equipe muito grande, obras muito grandes, que lá também a gente fazia acompanhamento completo, era a agenda certa das nossas visitas, né? Aí sim foi desafiador. Às vezes eu passava 2 horas no telefone discutindo Eram obras ali questões, né, com o responsável lá, contrato, ou e-mails atrás de e-mails. Então, assim, muitos processos envolvidos. Então, lá, concordo, foi muito desafiador. Eu acho que foi a escola, assim. É. Lá a gente lidou com situações que depois eu falei, puta, eu acho que eu sei fazer quase qualquer coisa depois. O prédio da Unimed. Não, a gente. Olha que loucura. A gente só rolou essa oportunidade de trabalhar com eles porque, na época que o hospital da Deusdedit Salgado estava sendo feito, todos os arquitetos contratados da Unimed, né, que trabalham para a Unimed, estavam. Eles têm uma equipe de arquitetos, obras, não sei se ainda tem, mas pelo menos tinha uma equipe contratada, só que estavam todos no Todos hospital. ocupados, porque aquilo lá é uma obra faraônica, bizarra, gigante, né? E de fato todo mundo tinha que estar de perto lá vendo a coisa acontecer. E aí surgiram novas demandas de outros setores da empresa que a gente foi, enfim, acabou participando de uma concorrência ali e ganhamos, assim, conseguimos entrar. Ali, né? E dessa primeira eram mais 6, assim. Então a gente Então, a ficou gente muito conseguia- tempo com eles com obras grandes. Porque eles têm nessas unidades Unidade de espalhadas atendimento. e também tem o espaço corporativo deles, que é lá no Alberganime. Aí a gente fez o corporativo, que era não, mentira, primeiro a gente fez uma clínica médica no andar inteiro ali do Alberganime, que era o 24. Aí a gente fez o 25, que era o corporativo. Aí a gente fez a loja. Aí depois a gente fez uma outra unidade. Então a gente foi pingando ali nisso, a gente ficou muito tempo aí, eu acho que foram 7 projetos grandes, assim, com eles. Então foi uma Foi bem oportunidade legal. muito boa e uma grande escola. Foi uma escolona, assim. Cara, eu sei que um dia que eu cheguei lá, a gente não sabia nada de obra, chegou o tal do fan coil, né, do ar-condicionado para fazer a central do pavimento inteiro. E o negócio não entra também, mais um dos que não entram nos espaços. Só que lá é um prédio. Cara, aí você vê que você tem que estar perto do canteiro, você tem que respeitar muito quem trabalha de fato ali com a mão na massa. Eu lembro até do nome dele, eu acho que é seu Elísio. E ele falou, Aquiles, aqui a gente vai fazer uma coisa que não pode fazer. Mas dentro da condição e temperatura atual é a única forma de resolver. A gente vai subir com essa máquina, porque não tinha como içar, né? É uma máquina que fica dentro do pavimento. Nossa, em cima do elevador. Ela não cortou o barato, mas basicamente a gente teve que nem lembrava descer o disso. elevador até o andar de baixo, colocar essa máquina em cima do elevador, aí alguém chama o elevador lá em cima para poder puxá-la por cima, porque ela não entrava dentro do elevador, entendeu? Então, de repente, tinha 5 homens de todos equipados de EPI em cima de um elevador, subindo numa velocidade super... enfim, quase que o elevador parado para, de fato, fazer com que a coisa acontecesse com segurança e içando, puxando isso no braço. Então, assim, a nossa relação com o canteiro talvez tenha começado ali, sabe? A gente E tava- você não passava nem o Wi-Fi. Eu não queria nem estar ali. Porque realmente. E vocês tinham formado há pouco tempo? 2 anos. Tinha 2 anos. Era 3 muito no novo. máximo, gente. Uns 3 no máximo. Muito novos. Então foi irado, Muito assim, novo. foi muito bacana ver isso tudo de perto, assim, sabe? Qual que é a menina dos olhos, assim? Aquele projeto que vocês fizeram, que tá no coração. Tá guardado no cantinho especial. Pode falar mais de um. Eu Não, eu tenho- quero só um. Não atrapalha meu negócio, não. É pra apertar mesmo. Eu sou muito ligado em comida e bebida, assim, me interessa muito além da arquitetura. Me perco em alguns temas além da arquitetura. Então acho que o Gema me agrada muito, assim. Eu fiquei Mas- encantada. Mas Por tem causa disso. Cara, a gente tá muito perto, né, meus amigos todos são donos de bar, restaurante, eu
me interesso muito por comer comida e bebida, e eu acho que ali foi um impacto muito importante para a cidade, assim. A proprietária também é muito querida, e enfim. Lá é um lugar que eu vou ainda rola uma emoçãozinha, assim. Lá também seria o meu escolhido, não sei se pelo projeto em si, mas por tudo que reverberou a partir dele, assim. A nossa primeira publicação em revista impressa foi a Casa de Jardim, não sei se vocês conhecem, foi pelo Gema. O nosso primeiro arqui dele foi também? Foi pelo Gema, O que é a arqui maior dele plataforma de arquitetura, né, do Arque dele eu mundo. não conheço. é o maior site de arquitetura do mundo. E é uma plataforma que tem uma curadoria muito específica, muito boa. Você não entra ali com qualquer projeto. E esse ano a gente teve Alguns, graças a 5 Deus. projetos publicados lá. Foi, assim, um ano Legal. muito bom. É uma chancela, sabe? É uma Mas o chancela, Gema assim, foi bacana. o primeiro, sabe? Então ele trouxe muita visibilidade pra gente, trouxe muito cliente. Até hoje a gente tem cliente no escritório que fala, nós conheci vocês na época do Gema. Trouxe essas publicações. Então, assim, é um projeto que a gente tem um carinho especial, acho que por tudo que trouxe, sabe? Comemorei meu aniversário de 30 anos lá, fechei o espaço. Nossa, E uma fiz um bebedeira, festão assim, lá enfim. e foi maravilhoso, É, assim, foi ver gostoso. todos os meus amigos, minha família, uma energia incrível lá, sabe? Então também é meu Mas eu preferido. tenho uma casa que a gente entregou agora também, que coincidentemente também foi publicada, que é a Casa Bosque, que é uma casa no condomínio aqui no aeroporto, que eu gosto muito também, porque ela não. É uma casa que eu sei que meu pai e minha mãe olhariam e falariam assim: que isso aqui? Não tem janela essa casa? Porque é uma casa cega pra rua, né? Uma casa que foi pensada pro proprietário curtir a casa, não pro vizinho ficar olhando, assim, sabe? Não é uma casa de condomínio que é exatamente idêntica à outra, assim, é Ela é toda em estrutura metálica, casa então foi uma né? oportunidade Ah, também eu muito vi no boa. Instagram de E é vocês. uma casa que meio É que uma que vocês estão flutua, sentados, assim, sentados Isso, assim. ela tem ela muito mesmo. do que a gente preza enquanto boa arquitetura no que diz respeito à técnica da coisa, sabe? Na faculdade a gente fala da tríade vitruviana, né? Que é a forma, a técnica e a função. E acho que ela é uma representação clara disso, né? Que é a estrutura mandando um pouco nas decisões arquitetônicas. Então, é uma casa que fica num lugar, num ponto muito alto ali do aeroporto. Então, ela está projetada para o Mar de Morros, assim, super bonito. É uma casa super leve. Então, ela tem uma desenvoltura estrutural interessante. Ela não é tão grande, né? Enfim, o que eu quero dizer com isso? É uma escala gostosa de casa, não é aquela casa que você se perde lá dentro, que tem aquele excesso. Então, assim, é uma casa que as áreas se comunicam de maneira interessante, efetiva e muito intimista, assim, sabe? Você já deve ter ido um monte de casa aí que parece sei lá, uns shoppings, assim, sabe? Que é tudo meio frio pra caramba. Você tá falando uma coisa, eu vi uma crítica. Ah, que ele falou bonito pra Né? caramba, né? Ele falou bonito, eu fiquei viajando aqui ele falando. Quase que eu compro essa casa. Porra, Ele tá rico. você devia, né, além de fazer, você devia fazer o pitch da casa. Cara, eu fiquei olhando pra assim, eu tô me vendo na casa. Você falou de charuto, eu gosto de fumar charuto, andando Da de hora. cueca fumando charuto na casa. É isso, Fiquei cara. olhando Tanto assim. de cueca, fumando Essa casa charuto. foi feita pra um charuteiraço. Não é? É, total. Não, eu não fui na casa, mas tô imaginando que Eu vou seja. dar um jeito da gente ir lá. Não estaremos de cueca, não só com charuto. Sem a cueca eu fico feliz. Graças a Deus. O consenso sem a cueca. Sacanagem. Agora, eu tava. Vi na internet, né? Na rede social, eu vi uma crítica de uma figura muito engraçada daqui de Juiz de Fora, falando justamente que vocês falaram que vocês não seguem tendência, moda. E as casas estão no modelo, eu não sei explicar, Fica à eu tô vontade. perguntando para vocês. É tipo assim, a mesma coisa, é um negócio quadrado, assim, é um caixote, com a mesma porta, A porta com pé, é pé direito, compridona. compridona. Porta compridona, eu também falo bem, É né? isso aí. Pra falar de projeto Aquela- aqui. Claro, tá vendendo aí, tá vendendo. Aquela escada que aparece. É, não, é a mesma coisa. É igual. No meu condomínio tem assim, umas 3 iguais. Sim. E isso E foram você... com certeza feitas por arquitetos diferentes, porque se fosse o mesmo, É isso que eu ia ficava falar. quieta, mas cada um são arquitetos diferentes e fazendo a mesma coisa, isso é desesperador. É, mas tem muito do cliente também, né? Porque o cliente, ele olha a casa, que ele Sim, deve falar assim, eu quero a super. casinha. Não, mas Antigamente você devia ser uma pode casinha falar, assim. uai. Exato. Não, acho que, gente, a gente Não é crítica, não, é eu acho que tá curiosidade. tudo bem, assim, sabe? Eu acho que você querer E uma tá casa. tudo bem. Eu acho que uma casa, você igual a outra, a pessoa querer isso, ela saber o que ela tá querendo, eu acho que tá tudo certo. Eu acho que a gente brinca que tem um lado da arquitetura que a gente não conversa muito entre arquitetos, que é essa do projeto preguiçoso, sabe? Que, puta, deu certo aquela lá da rua B, do condomínio X,
aqui a mesma legislação, o cliente é meio parecido, assim, vamos tentar só emplacar essa, mudando um pouco o material. A gente recrimina muito isso dentro do nosso escritório, não é uma forma que a gente acha saudável de fazer o exercício, assim, sabe, da profissão. Mas eu acho que, como vocês bem falaram aí, tem cliente que busca a casa parecida e, cara, tudo bem, Mas assim, você não sabe? acha que você poderia mostrar, olha, você quer assim, mas se você achar, se certeza. fizer uma coisa. Porque o arquiteto tem assinatura, isso eu Sim. acredito. Você bate algumas horas, você fala, pô, esse é daquele arquiteto. Sim. A Niemeyer, a Sim, marca, são total. ícones, né? Que lembram o arquiteto, mas não o mesmo projeto, da Exato. mesma forma, mudando a cor da parede, a cor da porta. Sim. Se você visitar os nossos projetos, você vai ver que tem características similares em todos É uma eles. assinatura. E é isso. Então, assim, existir essas características próximas em casas de escritório, do mesmo escritório, tá tudo bem, mas ser igual, a pessoa que mora ali, ela é diferente. Eu acho que as casas não deveriam ser iguais. E é o que o Aquiles disse, se a pessoa que tá contratando aquele projeto tem muita certeza que é aquilo que ela quer, tá tudo bem. Mas eu acho que na maioria das vezes não é isso que acontece. Às vezes o cliente chega ali, Sim. o que ele mais vê são essas casas e ele acaba falando que ele quer aquilo. Ou quando ele recebe aquilo como projeto, ele fala, tá tudo bem, é isso aí mesmo que eu quero, porque todo mundo faz assim. Então, acho que é o nosso papel tentar. Beleza, não quer? Ele É. quer o feijão com arroz ali? Tá tudo bem, então vamos pra ali. Mas você tentou alguma coisa antes? A gente recebeu há pouco tempo um construtor lá no escritório que ele falou uma coisa que ficou martelando na minha cabeça. Ele faz bastante prédio aqui na cidade e ele estava um pouco incomodado com os prédios estarem todos iguais, inclusive os que ele faz, né? Terem as mesmas características e ele estava buscando uma coisa diferente. E ele falou assim que ele já estava pensando nisso, mas que o dia que bateu mesmo foi que ele estava com o filho dele pequenininho, acho que o filho de 4 anos. Ele falou assim: Ah, filho, papai que fez esse prédio aqui. Aí o filho dele falou assim: Qual? Esse? Aí ele falou assim: Não, esse. Aí o filho dele falou: Ai, mas são iguais. Oh, Cara, Uma criança criança. Então, esculacha, assim, né? É isso. Assim. é aí o mais ele real possível. Exato. olha que loucura. Aí ele falou que nesse dia bateu e que ele falou assim: Nossa, olha só, até meu filho tá percebendo que tá tudo igual, sabe? E por que que tá tudo igual, E entendeu? esse dia foi animal, porque é uma concorrência que ele nos permitiu participar, e que a gente perdeu, inclusive, e foi muito importante para a gente ter perdido essa concorrência, porque a gente entendeu de um mercado que é esse mercado de adulto, que eu brinco, que é de quem constrói pesado, assim. São milhões ali que não tem margem. Que é um mercado Não que a tem gente margem ainda pra não erro. faz parte, que é de É. edifícios, né? Que talvez uma hora Talvez a gente. Pô, se a muito gente conversar daqui uns anos, quem sabe a Quem gente sabe? não vai estar Muito falando difícil com a cara de da prédio. nossa. Ia ser legal. E esse, inclusive, que a gente perdeu, tava muito legal, ficou muito legal, mas assim, a gente não conseguiu botar um número de apartamentos que fizesse sentido com o investimento. E um escritório concorrente fez com maestria, vai ficar. Cara, ele vai encher o bolso de dinheiro irado, assim, tá tudo bem, entendeu? Mas para isso acontecer, o desenho do apartamento tem que seguir um modelo que ele sabe que é mais vendável, assim, entendeu? Não era só conceito, né? Isso, Não, exato. não. Tinha ali o coeficiente de construção. Super, Cara, exato. olha, eu tenho que construir tanto, eu tenho que entregar e Exato. tenho que devolver Tinha o tanto. bolso, É. Exato. tinha o bolso. E por isso que tá tudo bem a gente ter perdido, porque de fato o nosso não entregava tudo. Como na Exato. nossa área de atuação, falta ainda bagagem para fazer isso ser Uhum. redondo. Mas eu acho que essas pessoas que já estão aí no mercado, elas tinham que dar uma tentadinha. E às vezes não é muito, não precisa de muito para ser. Uhum. Diferente. É o arranjo, como a Thay bem falou inicialmente. Gente, quem tá falando que tá fazendo uma coisa nova é um mentiroso safado. Desculpa a sinceridade, é safado. Tudo já existe, galera. Isso aqui é dos meus. Tudo já existe, Desbocado. galera. O arranjo é como você tá, é como você vê, é como a coisa tá posta. É isso, a gente não pode ficar enganando as pessoas, sabe? É uma questão objetiva, assim, é o arranjo, como a coisa tá posta, é a sobreposição, é o seu olhar, é o desenho, que é um pouco diferente. Tudo já foi feito. É como a gente organiza as ideias que. Como é que Que muda vocês a coisa. criaram a Casa do Bosque? A pessoa, o seu cliente falou o que ele queria, ou você sugeriu, ele deixou na mão de vocês? Ele acreditou muito, né? É a primeira casa que ele constrói do zero, né? E nos procurou, né? Ele tinha, assim, ele morava numa casa muito grande, eu acho que é uma casa de mais de 400 metros quadrados, e tudo que ele sabia e tinha certeza que ele queria uma casa
não vou falar pequena, porque a Casa Bosco não é pequena, mas é uma casa funcional, com Uhum. espaços confortáveis, mas sem excesso. Ele tinha uma casa de 7 banheiros, aí ele passou para uma casa de 2. E ele era Então, solteiro na época, então é uma loucura uma casa desse tamanho. muito grande para uma família pequena, né? Ele tem um filho, 2 filhos, mas só um que estava mais presente ali na época, enfim. Então ele sabia disso, que ele queria uma casa menor e ele tinha algumas questões específicas dos espaços, mas ele não chegou com nenhum norte mais arquitetônico, né? Tipo, olha, eu Ele só, quero isso. ele Ele só, deixou bem livre. Cria aí. só que ele falou que queria que estava aberto a fazer metálica a casa. O que me interessou muito, porque acho que a Tainara também, assim, mas eu sou muito vidrado em estrutura, assim, me interessa muito, estudo isso. Então ele falou que se fosse metálico, acho que ia ser irado, assim, ia de alguma maneira também ser mais rápida a construção, a coisa ia ser mais prática, as peças chegam, e de fato foi o que aconteceu, né, É um Thay? terreno em declive, que ele desce bastante, acho que desce uns 14 metros. E a gente não queria mexer no terreno, a gente mexeu pouquíssimo só, basicamente para fazer de fato a fundação. Você não Então, entrou nem não é... trator lá dentro, assim, Exato, não entrou foi tudo máquina no braço, grande sabe? ali. Deu pra tirar uma bobcatzinha, desculpa, entrou assim, pequenininha. Vocês aproveitaram. Isso, A e terra dali Ah, subiu, né, Thay? a casa ela meio que flutua assim no lote, porque como ele desce, né, ela fica pairando aqui em cima, em estrutura metálica, e ele e a fundação ficou cara, não? Cara, ficou super leve o ficou projeto. leve. A gente tem pouquíssimos pilares. Então, assim, a casa tem, sei lá, acho que 12 sapatas ou Nossa, pouco, não 15 lembro. sapatas, não me lembro. Então, assim, Que e é super sapata? Sapata, Porque pra mim sapata é o bloco que fica debaixo da terra, É o que que você não vê. A é gente a brinca que fundação, a vamos a dizer assim. fundação, isso. Aham. É um tipo de fundação, né, a sapata. A fase que a gente brinca que você tá enterrando dinheiro, não sabe o que tá acontecendo. Você sabe? gasta, É, gasta, gasta, você chega lá na obra e não aconteceu nada, nada, né, tem gente? nada. Desesperador, É. assim, porque você não vê o que tá sendo feito, porque É, Tá tá, tudo lá embaixo. E tá aí, tudo lá em vez de embaixo. pilar que sobe assim, que são os elementos verticais, né? São pouquíssimos, e aí já logo vem a grelha metálica. Então, assim, cara, foi uma casa montada em pouquíssimos meses, assim, Mas sabe? partiu de muita confiança dele Sim. também, né? Ele confiou e a gente entregou uma coisa que a gente acreditava, Aí né? ele sabe também que a gente é de debruçar, assim, né? Ele é muito querido, como eu falei, a gente era conhecido antes, mas ele sabia que a gente daria uma atenção muito especial justamente pela liberdade que ele estava dando, assim. A DZ falou, né, de arquitetos que têm assinatura própria, mas não é todo arquiteto que tem isso, é um caminho, né, que, Exato. É que um você vai caminho. seguindo. Existe alguma coisa ou é tempo mesmo? Assim, você olha, eu só vou saber falar sobre o Oscar Niemeyer, né? Você olha, ela tem a ideia do que ele fez, as curvas e tal. Uhum. É tempo que leva pra chegar lá? É alguma coisa especial que tem que ser feita? Você já tem. É, porque. Você já tem Então, um DNA. eu ia falar exatamente isso. Porque, assim, o que é Achei que isso? você ia me bater. Talvez eu acho que vocês estão caminhando, ou já Caramba, estão é lá. muita gentileza de vocês falar isso. Tem gente É. muito grande aí, muito mais parruda do que a gente. Mas São características. eu acho que tem a ver com o tempo, sim. Eu acho que tem a ver com o tempo. Acho que não adianta pular etapa. Eu vi uma coisa ontem que enfim, não foi a primeira vez que eu ouvi, mas eu ouvi, eu acho que é legal passar, que pra gente me é muito, muito caro, assim, muito importante. Tem um restaurante na Dinamarca que chama Noma. Vocês já devem ter ouvido falar, assim, é um restaurante super inventivo. Não. Enfim, Noma é sinônimo de contemporaneidade, assim, sabe? Ganhou 250 mil vezes o restaurante mais importante do mundo, assim. E aí, um casal de São Paulo foi trabalhar lá um tempo, e aí foi perguntado para eles, assim, o que vocês acharam da experiência, né? O que vocês tiraram de maior proveito desse lugar, que é tão difícil de chegar, de acessar, enfim, é tão caro de estar, né? Porque, puta, é Copenhague, né? E eles falaram, cara, o que eu posso falar é que o nome do chefe lá, que é proprietário, é René. Eu vi o dono do restaurante mais importante do planeta lavando o banheiro de funcionário. E isso me arrepia até hoje, cara, porque, cara, se o restaurante mais importante do planeta, o proprietário tá limpando o banheiro do funcionário, porque ele se importa com aquilo, quem sou eu, bicho? Eu vou fazer exatamente o que eu tô fazendo porque eu me importo, obviamente quem sou eu, né? Mas eu me importo assim com o que eu tô entregando ainda. Acho que a Tem Tainara muito a também, ver com o sabe? envolvimento, né? O quanto de amor e dedicação você coloca
dentro do seu negócio, assim. A gente recentemente pediu para os nossos clientes, se eles quisessem e pudessem, fazer um breve relato sobre como foi trabalhar com a gente, porque a gente está fazendo um compilado agora desses, vamos dizer assim, desses feedbacks, e a gente recebeu em pouquíssimos dias, muitos, assim. A gente sabe que às vezes a pessoa tem que parar, fazer um texto, é uma coisa chato, né? Chato. Toma um tempo. Então, acho que pra gente ter recebido tantos, assim, é porque de fato existe um carinho. E aí eu tô falando isso por quê? Porque lendo os textos, a maioria deles, assim, quase todos falam a mesma coisa. Do nível de envolvimento, do carinho com os detalhes, da minúcia. E eu acho que às vezes é sobre isso. Às vezes não vai ser sobre o projeto mais inventivo, não vai ser sobre o projeto mais que vai mudar a nossa carreira, mas vai ser sobre o que aquilo ali representou para aquela família, sabe? Pensando numa casa ou num projeto de reforma residencial, você vai morar dentro daquilo ali, você vai viver aquele espaço. Então, a forma com que aquele armário foi dividido vai fazer diferença no dia a dia ali da pessoa, se ela vai ficar irritada ou não com a organização. E ela vai lembrar da gente positivamente ou negativamente, Exato. se aquilo ali tiver sido bacana ou não para ela. Então, eu acho que às vezes é esse carinho que falta, sabe? Das pessoas terem mais zelo quando a gente contrata um serviço. O que que a gente espera? Em qualquer profissão, é uma Exato. palavra Qualquer pequenininha, profissão, cara. gente. Amor. Exato. Isso. A gente, amor. uma coisa engraçada, por exemplo, juntando com o que a Tainara falou agora, a gente entregou um apartamento, uma reforma de apartamento muito bacana aqui no bairro Santa Helena, em Juiz de Fora. E a gente recebeu uma mensagem do proprietário logo que, enfim, ele se mudou, que era assim: Aquiles, valeu demais pela tomada do cagão. Eu falei, como assim? Tomada de cagão. É porque a gente colocou uma tomada do lado da privada, porque ele falou com a gente que passava o dia inteiro no celular. E, cara, ele pode ir ao banheiro com tranquilidade, respondendo carrega ali o com o celular no celular banheiro. carregando. Cara, eu sou Ai, meu Deus do céu. ele expôs uma Aí, intimidade você que perdeu fez eles. sentido pro projeto, entendeu? Eu achei animal. Falei com a Thay, puta, vamos tomar uma breja pra comemorar isso, que é animal, sabe? É um carinho que foi percebido. E isso serve pra E qualquer às vezes outro tá no projeto, né? detalhe ali, né? O que É. muda a vida da pessoa, às vezes é um detalhe porque muito você pequeno. prestou atenção dele falar que Exato, passa o é. dia inteiro e teve a ideia de botar o sonho Exato. de consumo dele, que é a tomada do lado do cagão. Você perdeu essa. Mas besteira legal, assim, sabe? Não, cara, eu acho que isso tem muito a ver com vocês terem a atenção de enxergar para quem vocês estão trabalhando, né? De olhar para ele com verdade, Sim. com honestidade, né? Tá aberto à pessoa com quem vocês estão trabalhando. Ouvir. Seja ouvir a Sim. pessoa, seja ele comercial, seja residencial. É uma Aí escolha. com essa observação verdadeira, vocês acabam colhendo Sim. melhores resultados. Mas eu acho que, Mariana, eu acho que tem a ver com uma decisão também de escritório, assim, sabe? Eu conheço gente que é fabuloso, assim, no que tá fazendo e prefere não, como é que eu vou dizer, virar amigo do cliente, sabe? E eu respeito muito isso, assim. Uhum. Não é pra todo mundo mesmo deixar a coisa misturar. Acho que tem relações que nem... Óbvio, né? A gente não vira amigo de todos os nossos clientes, mas eu acho que a gente é permissivo nesse sentido, sabe? Uhum. A gente tem uma vida muito aberta, assim, muito transparente. Então a gente acaba deixando eles à vontade para isso também, sabe? Então, assim, é um exemplo que eu acho engraçado, divertido, porque de fato mostra como a gente conseguiu entrar na vida daquele casal, naquele caso, né? Eu acho demais isso. Pô, Assim. tomada do cagão. Adorou. Vai mandar fazer lá, vai ter que ser externo. Mandar agora. fazer, vai ter confianção aparente. Ah, do jeito que botar uma extensão. É. Agora, eu achei muito legal vocês pararem também, se preocuparem em subsidiar os próximos profissionais que vão adentrar próximo- ao mercado, né? Foram além, né? Que foram além. Como é que foi isso? Se vocês lançarem essa tecnologia, ou essa ferramenta, explica o que é essa metodologia nó, não é? Chama método, Método nó. Isso. Método nó. Então, gente, essa sementinha aí de lançar um produto, ela foi plantada já tem uns 3 anos, mais especificamente em mim. Eu comecei a morar na mente do Aquiles, falando que era uma vontade. Ele começou a comprar a ideia também, mas eu acho que não era a hora certa, nem o momento. Tinha muita coisa acontecendo. E aquilo ali ficou quietinho ali, mas sempre na nossa mente, assim. E aí, quando foi ano passado, no final do ano, eu falei, Aquiles, agora esse ano vai, né? No caso, 2024. Esse ano vai, vamos tirar isso do papel. Eu acho que é um outro braço que a Nó pode passar a ter e que vai, de fato, ajudar a gente a crescer a empresa,
porque os projetos, a gente pode aumentar a nossa equipe para aumentar o número de projetos, mas a gente perde um pouco da nossa essência, que é estar assim, full ali no projeto. Então, uma outra forma de tentar dar uma escalada nisso seria criando um outro braço e, ao mesmo tempo, ajudando outros profissionais em coisas que em dores que a gente tinha quando a gente começou. E aí veio a ideia de criar o método Nó, que nada mais é do que um conjunto de ferramentas que ajudam na gestão de escritórios de arquitetura. Então, eles podem ser ferramentas muito importantes para um recém-formado ou para um estudante que já está ali mirando, né, o escritório dele, ou até, gente, para uma pessoa que já está mais tempo no mercado, porque fazer bons projetos não significa que você é bem organizado, você tem uma boa gestão, ou que seus processos ali estão de acordo, né? A gente até falou hoje aqui sobre processos. Fazer um bom projeto e prosperar é uma coisa, agora você gerir uma empresa é outra, né? É um software? Não, é um conjunto mesmo de ferramentas. Então, a gente tem parte jurídica, uma planilha financeira que ajuda a precificar, que é uma das maiores questões na arquitetura, né? É um tabu quanto que cobra em projeto. Então, a gente pelo menos nunca teve aula sobre precificação na faculdade. A gente saiu do mercado, entrou no mercado de trabalho sem saber quanto cobrava nos projetos, porque os colegas de profissão não queriam falar sobre isso, e a gente ficava assim, tá, e aí, como que eu vou cobrar? E a gente desenvolveu uma planilha durante todos esses anos, né? A gente foi aprimorando ela, que é através de uma composição de custos, a gente chega no valor final de um projeto, que é levando em conta a nossa hora trabalhada, os custos extras que a gente tem com esse projeto, as características específicas de cada projeto e de cada cliente. Então, tudo tá ali e tem a margem de lucro, a quantidade de imposto que você paga. Então, assim, no final você tem um valor X que você sabe qual que é o seu lucro, qual que é o imposto e quanto que você está ganhando certinho. Não é uma coisa no feeling, que muitas vezes a gente já cobrou assim, né? No feeling, no achismo. Nossa, só de lembrar me dá dor de cabeça, assim. Cobra 4 mil. Ele é amigo, né? Vem aqui de vez em quando. Sem base nenhuma, gente, sem ter Só de noção. imposto. Quando você Foi fala essa 3.800. frase, você já perdeu dinheiro. É, Assim, fala Exato. Mas a sensação que eu tenho é que todo mundo começa meio assim, quando você abre o seu não próprio tem negócio, jeito, começa a né? empreender. Mas Se exatamente você não isso. tiver esse A método, gente tá querendo ser o que a gente não teve, assim, sabe? Puta, você saiu da faculdade, cara, você tem muita coisa pra se preocupar. É porque você pode Muita aprender coisa. ali na experiência, na marra, tomando tapa atrás de tapa, ou você pode ter Tomar menos tapas. ou isso, tomar entendeu? menos sabe, porque o É. tapa vai existir de todo jeito. Mas, por exemplo, se lá atrás alguém tivesse me falado, tá, e compra essa planilha aqui que vai te ajudar. Eu falar, meu Deus do céu, que anjo que botou essa planilha aqui na minha vida. Porque ó, ia ajudar muito. Não, ainda parcela de 10 vezes, gente, pelo amor de Deus. 12, o método. É. Mas aí tem essa parte da parcela tem a- de 12. Ah, 12 bem. Você não vai ter nenhuma ideia pra mim, não? Vou parcelar também? É uma mentoria, então, uma mentoria com método, Não, é ferramenta mesmo, com não é? ferramenta. São 6 ferramentas, que aí Uhum. tem a parte da planilha, tem Uhum. tem um combo jurídico, tem Sim. os nossos documentos, proposta comercial, aquele modelinho que a gente envia para o cliente, a gente disponibilizou para os arquitetos, então você só tem que trocar ali as informações referentes à sua empresa, colocar a sua identidade visual e aquele Tem uma documento. arte elegante, sabe? Um documento que passa uma certa, enfim, uma certa finesse, assim, sabe? Autoridade. A uma gente autoridade. desenvolveu também um documento que, assim, eu sempre falo que ele é meu xodó, que chama Manual do Cliente, que a gente entrega ele impresso, mas você pode entregar digital também. É um livrinho, assim, que quando a gente fecha um contrato, a gente entrega ele para o cliente. Tem tudo, gente, todas as etapas, desde o momento da contratação até a obra, qual que é a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3, qual que é o prazo de cada etapa, o que que você vai receber em cada etapa, porque pensa, você nunca contratou um projeto de arquitetura que vai durar meses, você fica cheio de dúvidas, cheio de insegurança, Sim. é um investimento Custa uma grana, é um normalmente investimento alta. considerável, então às vezes você fica ali inseguro onde que você está colocando o seu dinheiro, quando que você vai receber, e às vezes aqueles clientes ficam cobrando, que eles não sabem as datas que você vai entregar as coisas, e fica aqui, que dia que você vai receber não sei o quê? Tá tudo lá, todas as datas, então a gente, é manual mesmo, para o cliente pegar aquilo ali e ter como se fosse um guia de bolsa. Então Bacana. ele recebe, ele Workbook. lê, ele entende. Exatamente. Exato. E a Uhum. gente demorou meses para criar esse manual, formatou ele, tem um design lindo assim, e a gente disponibiliza também, é uma das ferramentas. E aí a gente fez uma aula para cada uma dessas ferramentas para ensinar a aplicar isso no escritório, né? Porque não adianta nada também a gente entregar isso tudo e falar, tá?
agora te vira. Não, a gente tem que mostrar como a gente usa, quais são as aplicações, por que que funciona, por que que não funciona. Então, essas aulas são gravadas, ficam dentro da plataforma, junto ali com as ferramentas, e a gente passou esse ano maturando essa ideia, porque a gente não gosta de fazer nada de qualquer jeito, então a Não, gente... né? Não dá pra sair de casa descalço, não, gente. Pelo amor de Deus. Então a assim, gente isso aí é preparou um lançamento cafoné. legal. Tem que fazer direito, gastamos dinheiro bacana, tá bonito. Cafonérrimo. Pô, que isso, sair descalço. Por isso coisa que eu não horrível. acredito em sorte. Eu acredito em oportunidade que encontra capacidade. Perfeito. Porque Deus não joga dado. Eu também Então acho. você faz um trabalho. Se a sorte vier e você não estiver preparado, não adianta nada, né? Nossa. Então, concordo É. também. Eu falo que esse tipo de trabalho é comprar tempo. Então, quem É entrou isso. Massa. não vai precisar ter 10 anos para poder alcançar Faz isso aí. análise, Mariana, Ele é isso vai aí. conseguir, com 3, 4, 5, 6 meses, absorver. Não Cara, vai passar o aperto Porque que vocês passaram. Eu falo assim, Exato. todo mundo pode fazer o que a gente fez. Nada que tá ali é, nossa, um bicho de sete Genial, cabeças, não. é. Só que tá ali formatado, pronto para ser utilizado, e aí você pode perder um ano da sua vida quebrando a cabeça para criar uma coisa que funcione, ou você usar uma que já está testada, né? Então, assim, por exemplo, o nosso contrato é um contrato que eu falo que ele é experienciado, porque ele foi o nosso advogado fez, obviamente, uma base ali completa, mas todas as cláusulas que foram inseridas foram vividas por nós, de problemas que a gente teve, Dinheiro que a gente perdeu, ou de problemas basicamente, que a entendeu? gente É. quase teve. A gente falava com ele, vamos inserir uma cláusula para isso. Boa. Então, assim, a gente foi se resguardando durante todos esses anos, de todas as formas, e tá ali. A pessoa pode pegar um contrato mais genérico, e não tô falando que o advogado vai fazer um genérico, tá, gente? Mas é porque ele, às vezes, não tem a vivência ali da minúcia da total, profissão, né? Então... É o que você falou, você já tomou lambada, então você já sabe de onde que vem. Exato. Todo mundo nessa mesa já perdeu dinheiro, né, gente? Ah. Então, assim, eu não quero Tô perder até mais, eu lembrando, tô tentando fazer com que outras pessoas também não passem por isso, sabe? Então, assim, é basicamente... Já é sucesso, né? Eu acho que Tá assim, sendo, vem, graças a Deus. vem de uma vontade muito honesta, assim, sabe? A gente não é. A gente até brinca enfim, um dos teasers lá que a gente fez. Gente, a gente não é vendedor de curso, sabe? Então eu não tô aqui tentando tirar dinheiro de ninguém, porque basicamente uma vontade nossa de contribuir de alguma forma com um cenário que é muito separado. A gente, graças a Deus, tem um grupo de arquitetos que é muito querido, que joga o mesmo jogo. Mas é uma vontade de contribuir também de maneira ideal, né? educacional, é gostosa, acessível pra caramba e primeiro de muitos, eu acho, né, Thay? A gente tá se interessando Ano muito que por vem esse lance teremos aí. novidades, mas é o que a Cris falou, a gente não tem muito curso no mercado, a gente até estava conversando disso, né, antes da gravação começar, tem muita coisa sendo ofertada, então acho que as pessoas estão sendo bombardeadas aí por informações, compre isso, segredo do sucesso, 10 passos para ganhar X e tudo mais. Por favor, E né? isso é muito complicado, porque a gente É não tá sobre isso. a gente não quer prometer que a pessoa vai virar um arquiteto de sucesso comprando um método não. Não, a gente quer que ela tenha a casa dela organizada, o escritório tá organizado, a gestão tá organizada para ela ter tempo de projetar, para ela ter tempo de prospectar, para ela ter tempo de lidar com carinho das questões que estão ali, porque ela não vai ter dor de cabeça, ou vai ter muito menos, com as questões burocráticas, com as questões de gestão, gerenciamento de equipe. Então, obviamente, você tendo tudo isso mais organizado e tendo mais tempo para projetar e prospectar, certamente você vai poder começar a colher mais frutos. Mas ninguém tá querendo prometer, sabe, sucesso. Que eu acho que esse que é o perigo da internet hoje, de tudo que tá sendo Sucesso vendido. espontâneo, né? Espontâneo, sucesso rápido, repentino. Tem E é uma crise isso, né, bicho? É. Tipo, ninguém quer trabalhar, parece, né? Isso é É. assustador, assim. Eu pensei muito com o Bruno, inclusive, em brisa sobre isso. Gente, que geração que não... sei lá, o seu pai, a sua mãe, o seu avô... Gente, todo mundo abriu mão de alguma coisa pra gente estar aqui, sacou? E aí a gente tá falando de equilíbrio com 30 anos de idade. Que é isso, gente? Quem teve equilíbrio 2 gerações pra trás, sabe? Então, assim, eu acho que Tá um mundo fútil, raso. super, pois é. E uma sociedade líquida. Vocês não estão vendendo o caminho do sucesso. Vocês estão vendendo uma ferramenta testada, aprovada, Sim. que vai otimizar o tempo e vai deixar a pessoa livre para fazer o que ela tem que fazer. Que é uma Exatamente. puta criação, Exato. otimização de projeto, um atendimento de ouvir, tempo Sim. para ouvir. Exato. Mas hoje eu estava vendo você está falando de ninguém quer trabalhar, não quer.
A Virgínia Fonseca, pô, tá ganhando um rio de dinheiro como influencer. Todo mundo quer ser isso. É, Apostar num produto, ninguém quer mais produzir alguma coisa, Sim. fazer uma diferença no mercado. E isso é muito complicado pra frente. É uma É. opinião minha. eu também acho. Até essa parte de curso mesmo, eu acho que as pessoas estão aí, os grandes influenciadores, vendendo algumas coisas, e aí faz, né, milhões em poucos dias. E eu acho que às vezes as pessoas ficam vendo aquilo, se baseia, achando que é fácil assim. Não é? Gente, não é Isso é uma fácil. guerra danada. né? É difícil, tem muito trabalho por trás, É. né? A gente está há meses produzindo o material que foi entregue, fora que ele é baseado nos 10 nossos anos. anos de experiência. E além disso, tem todo um trabalho agora de marketing, tráfego pago, que a gente começou essa semana. Como isso Enfim, não ser muito. enfadonho, como não ser radical demais, invasivo demais. E isso sem parar o escritório, que não tem nada a ver com isso, sabe? Então, assim, A gente tá entrando numa área que é completamente diferente da nossa zona É. de conforto, né? Uhum. Esses últimos meses aí foram os meus meses de maior loucura, porque a gente tá tanto tempo fazendo a mesma coisa, e não que não tenha desafio, né, gente? Óbvio que tem. Mas, de certa forma, a gente sabe driblar o que tá acontecendo, porque a gente já tá meio que Calejado, né? acostumado. Aí, de repente, vem um trabalho quase que novo, e aí a gente aprendendo ali na marra novas coisas, assim, e tem muito debruce, tem muito trabalho por trás, sabe? E se vai dar certo, não vou falar se der certo, não. Se continuar assim, e amanhã a gente estiver aí vendendo muito curso, é porque por trás teve muito, Não é muito milagroso, não. debruce, não, acho que sabe? isso aí é. Cara, é isso. É tomar cuidado com as coisas que a gente consome, né, de conteúdo, porque, Não existe fórmula mágica. Não pelo existe, amor gente, de tem que Deus, trabalhar, gente, e trabalhar muito. E não existe esse equilíbrio emocional, profissional, isso Ele não existe, ele gente. tá doído, porque realmente tá, a gente tem muito Mimizento. mimizento. Cara, isso aí a gente Boa. tem, Sempre eu vai ter alguma coisa em desequilíbrio. Eu acho que a gente tem, obviamente, que tentar ali, Vamos zelar pelo ralar, que a galera. gente conseguir, mas não dá. E outra coisa, é muito do quanto você quer. É. Você quer uma vida confortável? Você quer viajar todo ano? Você quer, sei lá, não sei do que você gosta, mas assim, eu quero muito, bicho. Então eu não me importo de abrir mão de algumas coisas agora. Agora, se a pessoa consegue viver com um pouco menos, não tô falando nem de dinheiro, não, sabe? De conseguir organizar uma vida ali que tem menos prazeres, menos coisas, cara, dá pra você trabalhar menos, entendeu? Então, As pessoas não estão mais suportando lidar com as adversidades, com as Exato. negações. É. Elas Com as não estão barreiras, né? elas não estão encontrando o propósito delas. Elas estão sempre buscando um caminho mais fácil. Tem uma frase que a gente tem ouvido muito, eu ouço muito, leio muito, que é pessoas fortes fazem tempos fáceis fazem pessoas fracas, pessoas fracas fazem tempos difíceis Massa, é isso. É tempos isso aí. difíceis vão criar pessoas fortes. Então é um ciclo, eu acho que a gente está no ciclo de pessoas fracas que Total. podem vir a criar tempos difíceis. Eu vou Irado. usar, em cima dele, eu vou usar uma frase antiga, cara. Para baixo, todo santo ajuda. Quando isso. você vai dar um passo, ascender, expandir, parece que o mundo está contra você. Uhum. É verdade. E as pessoas tendem a achar, pô, por que eu? Por que Deus está me perseguindo? Elas não veem por que eu estou passando por isso, aonde eu vou chegar, o que, que eu posso melhorar. Exato. É a visão míope da realidade. Aí formam pessoas fracas. Total. Porque a gente já tomou lambada, né? Aliás, Já. eu tô tomando até hoje. Nossa, a gente também toma Um dia de lambada. cada vez, né? Lambada pra tudo que é lado. Você vai ter telequete. Lembra telequete? Bem Não, velho, né? Sabe. Tudo é só eu. Cara, a gente falou, né, da história de vocês, falou desse novo projeto. E 2025, o que que a Nota tem alguma coisa aí? Já na espreita que vocês estão pensando? Ou vamos focar no método? Não, assim, a gente continua aí com os nossos projetos, com clientes maravilhosos, né, mas a gente tá com planos de crescer mesmo esse nosso braço educacional agora. Bacana. Eu acho que o método é o primeiro de muitos outros. De muitas coisas. Eles Que o querem método- falar. A gente Eles gosta não muito querem de falar. coisa. É bom porque não tem nome certo. Coisa que não tem nome costuma ser boa, É assim, de um, sabe? de um emaranhado de nós. Exato, Isso aí, exato. perfeito. E ao mesmo tempo, o escritório talvez vai passar por um processo de mudança de lugar. A gente está, enfim, finalmente, enfim, cogitando começar a construir, enfim. E, ó, E
possivelmente um aumento significativo aí na equipe que tá muito enxuta, voltou a ser muito enxuta agora e precisa urgente de mais gente, que tá uma guerra danada. Nossa. Aí Enfim. os arquitetos agora. É. Pô, a gente tá precisando mesmo. Mandem currículos aí, galera. Gente, assim, gostei demais da vibe de vocês, da ideia, do conceito que vocês têm, de verdade. Pô, que gentil. A Obrigado, gente cara. gosta de conhecer profissionais, a gente fala aqui, né, Desirê, que um dos nossos propósitos é trazer, a gente falava disso agora há pouco, trazer profissionais da nossa cidade que tem uma cabeça, tem um projeto muito diferenciado e as pessoas às vezes não conhecem. E vocês têm esse perfil de profissional, de... A gente fica muito De feliz. gente Foi um aqui. papo super gostoso. O maior prazer estar aqui com vocês. Ah, e- conhecê-los foi uma honra. Desculpa Foi. qualquer... Não, eu Falazada, a adorei, gente- inclusive a cafonagem, a barraqueira. Eu adorei gente isso. vai, Essa né, é irmã? real, cara. Não que eu não goste, não que eu não goste. Não que eu não gosto, mas é uma tranqueira. Gente, todo mundo tem um lado cafona e todo mundo tem um lado elegante. Tá tudo certo. Isso são as diferenças, né? Exato. Agora, você fala muito isso. Os convidados vêm para cá, a gente sai diferente, vendo o mundo deles por um outro viés. Isso é muito legal. Isso traz muito orgulho pra gente, que é daqui de Juiz de Fora, né? sim. Que torce. E vê que vocês romperam, estão lá bombando, até internacionalmente. Aquelas... E eu imagino que pra Invejosa. vocês deve ser muito gostoso, né? Ter esses encontros semanais com profissionais muito diversos, né? Porque daí vocês começam a conversar sobre temas que às vezes não faz nada parte da vida de vocês, mas que eu acredito que deva somar muito. Então, Eu estou igualzinho vocês com os projetos. Vai pro restaurante, Aí, tá entende vendo? de cozinha. Cara, a gente Só tá faltando eu ir pro clube do uísque, fumar um charuto. A única mulher do clube de uísque. Eu vou de A única carro. parte ruim da semana tem que contar a Desirê aqui, que ela de perturbar. Detalhe. É a parte dele. Tá valendo. Olha, a Carol me contou, me Ih, confidenciou lá que eu vem. mudei a vida dele. Esse menino é outro depois de mim. mesmo. Né, Carol? Estresse, Você vê que a engordei, luz- caiu o cabelo. Eu É uma merda. Ah, não, isso aí é problema seu. Ô, gente, muito bom mesmo, de É, foi um coração. baita prazer, muito gente. bom Vocês ter são vocês uns aqui Onde com a o gente. pessoal encontra vocês? Fala aí, @ do Instagram, site. a gente tá no Instagram com @_, Norquitetura. TikTok é a mesma coisa. E site também. @ _, são 2 underline. Tinha... Gente, A gente ó. não conseguiu não ter esses dois. Não sei Mas aí, porquê, mas paciência. acho que só digitar Norquitetura, Eu @Norquitetura digitei, já também. cai- Já aparece, não precisa do geolocalização. underline, não, mas TikTok também é a mesma A coisa. gente é bem assíduo, assim, das redes sociais, então, amenidades, projeto, é tudo meio misturado, e a gente lá tá sempre botando a cara, porque, afinal de contas, a gente não se importa, né? Sejamos quem Vamos ser a real. gente é mesmo, e é isso. Obrigado, gente, só foi um que não é prazer, de cafona. verdade. Baita honra, pessoal, de verdade. Obrigada Ó, mesmo, gente. Você que chegou até aqui, curte, compartilha com aquele tio, com aquela tia, né, Desirê, que tá querendo fazer uma construção, sabe pra onde vai. Compartilha lá uma ideia diferente. Desde que eles não sejam cafonas. Se eles tiverem lá um lustre na porta de casa, Não né, é pra nós. Esquece. tiverem um Ou lustre na quiserem mudar, sala, ou quiserem mudar, também estamos aí. bem, compartilha aqui, deixa suas dúvidas que a gente compartilha com eles, né? É isso Valeu, aí. gente. Valeu. Valeu. Valeu, tchau, tchau.